Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Livro do Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler esse texto conhecido. Você que veio no mês passado, lembra que nós estamos trabalhando o tema Famílias da Bíblia. Na semana passada, no mês passado, nós falamos acerca do propósito de Deus para a família. Deus criou a família com um propósito. E hoje nós vamos olhar para esse evento na história da humanidade, um momento em que mudou a história de todos nós. Nós vamos olhar para a queda desse casal, para o processo de tentação de Adão e Eva. Com a sua Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 3, o texto bíblico diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, ou és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. E deu o homem o nome a Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugie de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra nessa noite. Amados irmãos, o texto que nós lemos, ele tem informações muito importantes para as nossas vidas. Consigo destacar aqui coisas que nós precisamos observar com atenção. E a primeira coisa que eu destaco é o amor de Deus pela família. A segunda coisa que eu destaco é o ódio voraz do nosso inimigo por tudo aquilo que Deus ama. A terceira coisa que fica claro no texto é a estratégia desse inimigo que odeia tudo que Deus ama para destruir a criação de Deus. Em quarto lugar, as consequências da queda.
Em quinto lugar, a abrangência da queda. E em último lugar, a promessa de redenção. Começando pelo amor de Deus pela família, nós vemos que Deus criou o homem fora do jardim. E Deus planta um jardim e coloca o homem dentro desse jardim. E lá no jardim, Deus dá trabalho para o homem. Nós vimos em Gênesis capítulo 2, verso 5, conforme nós vimos na nossa última mensagem, que ainda não havia erva do campo na terra por 2 motivos. Porque o Senhor ainda não havia feito chover. E porque não havia homem para lavrar e cuidar do jardim. Então Deus planta o jardim e coloca o homem para lavrar o jardim e cuidar do jardim. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 18, que depois de um dia de muito trabalho, certamente, de colocar nomes em bichos, de cuidar da terra, de lavrar e cuidar da terra, o Senhor observa o homem num determinado momento. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Deus está dizendo que cuidar daquele jardim era trabalho demais para o homem. O homem tinha uma tarefa que era muito para ele poder fazer sozinho. E Deus então decide trazer uma solução. Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que vai estar do lado dele na missão de cuidar do jardim que eu o incumbi de cuidar. E Deus então forma Eva. E ali, naquele momento em que Deus forma Eva e apresenta ela para Adão, Deus mostra o cuidado, o amor dele para com a família, ao criar o homem fora do jardim, mas trazê-lo para o jardim, dando a ele uma mulher e dotando esse casal de tudo que era necessário para que eles pudessem formar família no jardim. A vontade de Deus para a nossa família é que ela estivesse num lugar de proteção, de provisão, de cuidado, de amor, um lugar em que nós pudéssemos estar cercados pela pureza e pela plenitude da presença de Deus. Essa era a vontade de Deus para a família. E nisso Deus prova o seu amor pela família, pelo ser humano, pelo casal, pelo casamento, pela família. No fato dele ter colocado a família nesse lugar de proteção, nesse lugar de cuidado, nesse lugar de provisão, nesse lugar em que a presença dele era plena. O homem estava de fato na presença de Deus. Hoje nós oramos e nós buscamos a face do Senhor e nós nos alegramos quando sentimos que o Senhor está presente quando nós oramos. Mas note, esse casal, eles tinham contato com a presença de Deus ali de frente para eles, próximo deles, todos os dias na viração do dia. Um lugar em que a presença de Deus era plena, em que eles podiam desfrutar da plenitude da presença de Deus. A família faz parte fundamental, ela é parte fundamental no plano de Deus. Deus cria esse casal, dota eles das capacidades para poder multiplicar, porque tanto quanto era muito trabalho para Adão cuidar da terra, também era muito trabalho para o casal. Então Deus decide dar a eles condições de que eles pudessem formar uma família de jardineiros para cuidar da criação de Deus. Esse é o objetivo de Deus em criar o ser humano, esse é o objetivo de Deus em criar o casamento, esse é o objetivo de Deus em criar a família, para que juntos nós pudéssemos cuidar da criação do Senhor. Note que nesse momento a criação ainda era pura, ainda não havia sido tocada pelo pecado. O homem tinha um trabalho prazeroso, deleitoso na presença de Deus, que era cuidar da obra das mãos de Deus, intocada pelo pecado. Que coisa maravilhosa. Deus ama a família, Deus ama o ser humano, Deus ama o casamento, e Deus prova isso porque Ele quer ser parte dessa relação. Deus não quer que você forme um casamento entre você e seu cônjuge. Ele quer ser o cordão de 3 dobras nessa relação. A palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não edificar a casa, se Ele não for parte importante na edificação de uma casa, o trabalho daqueles que a edificam é em vão. Mas só é em vão o trabalho dos que edificam uma casa em que o Senhor não faz parte dessa casa, em que o Senhor não está fazendo parte desse relacionamento. O trabalho daqueles que edificam junto com o Senhor é um trabalho proveitoso, um trabalho que rende glórias ao nome do Senhor. Deus ama a sua família. Mas nós não podemos ignorar que, embora Deus ame a família, existe um inimigo que é contra tudo o que Deus ama. Satanás. Contra tudo o que Deus ama. O casal ainda estava em lua de mel quando entra um hóspede indesejado em cena. Eles estavam em lua de mel no paraíso, quando de repente entra em cena um hóspede indesejado. E esse hóspede, ele entra para poder fazer aquilo que Jesus já havia dito, mentir, lá em João 8,44, ele é mentiroso, ele é enganoso. Jesus também já havia dito em João 10,10, falando acerca do ladrão, do salteador, e nós podemos usar isso também para Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. O plano ardiloso, voraz dele é matar, roubar e destruir. Como que ele faz isso? Ele faz isso por meio do engano. Ele faz isso tentando enganar as pessoas, tentando seduzir as pessoas, tentando atrair as pessoas. Essa é a estratégia do diabo para poder destruir tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que é alvo do amor de Deus.
O texto diz que a serpente, o mais sagaz, o mais astuto dos animais, ele passa a tentar a mulher. Quem é essa serpente? Apocalipse capítulo 12, verso 9, vai dizer para a gente: o diabo, a antiga serpente. É o diabo, a serpente que tenta Eva, que tenta seduzir e enganar ela, levando-a à queda. É necessário que nós saibamos que tanto quanto Deus ama a família, o diabo quer destruir aquilo que Deus ama. É necessário que nós estejamos alertas, porque a palavra do Senhor, segundo disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, nós devemos ficar alertas, porque o inimigo das nossas almas, o adversário, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar, procurando oportunidade para destruir tudo aquilo que Deus ama. Nós não podemos ignorar que tanto quanto Deus ama a família, o diabo, astuto, maligno, ele tenta destruir a família, tenta destruir a obra das mãos de Deus. Qual foi a estratégia de Satanás, da antiga serpente, para levar Eva à queda? Nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e ver como o diabo tem um modus operandi. Se você olha para a história de Adão e Eva, você vê uma estratégia. Se você olha para a história de Davi, seduzido por Batseba, você vê uma estratégia. Seduzido pela aparência bonita de Batseba, você vê uma estratégia. Quando você vê o diabo tentando Jesus no deserto, você vê uma estratégia, algo que ele repete, algo que ele continua fazendo. Bom, se você sabe que o seu inimigo tem um modo de agir, e que ele não é criativo, que ele repete, é importante que você tente descobrir que modo de agir é isso. Como que ele age? Como que ele tentou Adão e Eva no paraíso, como ele tentou Davi no terraço do palácio, como ele tentou Jesus lá no deserto. Nós precisamos observar essa história e entender qual é o modo de Satanás agir. Primeira coisa que eu percebo aqui na estratégia do diabo para seduzir e enganar Eva é oferecer para ela um estímulo sensorial. Note, o texto bíblico diz que Eva é tentada por aquilo que ela ouviu e por aquilo que ela viu. Ela é tentada pela voz da serpente. A serpente fala com ela. E ela é tentada quando olha para aquele fruto, que certamente, embora tivesse outros tantos frutos no jardim, por ser o proibido, parecia ser o mais agradável ao paladar, o mais desejável ao paladar. Ela é tentada por um estímulo sensorial. Em segundo lugar, ela, depois de ter visto, ouvido, ela passa a ruminar o pensamento. Eva, o texto bíblico nos mostra que a serpente fala e a mulher responde. A serpente fala e a mulher reflete sobre o que ouviu. Ela fica ruminando, a serpente falou, a serpente continua falando, ela responde e ela pensa, responde e pensa. Ao continuar a conversa com a serpente, ela alimenta pensamentos negativos. Ela fica ruminando os pensamentos acerca daquilo que é o objeto da tentação. Primeiro ela viu o objeto da tentação. Depois de ter visto, ela passa a pensar no objeto da tentação. E passa a estimular os pensamentos. Em terceiro lugar, o terceiro passo da estratégia é a confusão. Ela vê, ouve, pensa. E quando ela vai responder à serpente, ela já responde de modo confuso. O texto que nós lemos diz que quando a serpente diz para ela, é verdade que Deus, no versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela responde, respondeu-lhe a mulher, do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aqui está certo, mas olha o processo de confusão começando, nem tocareis nele. Deus diz que eles não deveriam comer. Mas agora ela, ruminando os pensamentos, ela começa a acrescentar palavras à palavra de Deus. Deus diz que nós não devemos comer e nem tocar. Começa o processo de confusão. Em quarto lugar, a serpente coloca a sensação de injustiça no coração de Eva. Veja, ele tenta fazer isso duas vezes. Primeira vez, quando ele diz, Deus proibiu que vocês comessem de toda a árvore do jardim. Poxa, é muito injusto. Deus plantar um jardim com um monte de fruto e falar com você assim, não coma de nenhum. Olha o sentimento de injustiça sendo plantado no coração dela. O segundo momento é, não é verdade que vocês vão morrer. Deus, Ele não quer que vocês sejam como Ele. Duas vezes ela tenta Eva pelo sentimento de injustiça. E veja como o sentimento de injustiça geralmente nos leva à queda. Veja como uma pessoa que está se sentindo injustiçada pelo patrão que não a remunera da forma correta, ao ter uma oportunidade de se beneficiar financeiramente, a injustiça vem no coração dela, ele não me paga como deveria mesmo.
Veja como um homem, muitas vezes, insatisfeito sexualmente no casamento, uma mulher insatisfeita sexualmente dentro do casamento, ela não usa a injustiça. Poxa, eu me casei para ser feliz, eu me casei para ter uma vida sexual feliz, e de repente agora eu estou dentro do casamento, ao lado dessa pessoa, e eu sou infeliz, eu estou me sentindo injustiçado. Veja como a estratégia é a mesma. Plantar a semente da injustiça, a semente de que eu mereço mais, de que eu posso mais, de que eu consigo mais, e que estão sendo injustos comigo. Então Satanás, em quarto lugar, ele planta a semente do sentimento de injustiça no coração de Eva. Em quinto lugar, a eliminação ou a minimização da consequência do pecado. Tome cuidado quando algo errado parecer bom demais. Tome cuidado quando algo que você sabe que é errado parecer que não tem consequências. É o diabo que está colocando algo na sua frente. Você sabe que é errado, mas minimiza-se as consequências. Faz parecer que o prazer será maior do que a consequência. A recompensa imediata vai ser mais satisfatória do que qualquer consequência que possa existir depois. Note que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas nós podemos considerar que a recompensa imediata é o prazer. E o diabo está dizendo para ela, os seus olhos serão abertos. E ainda que talvez Deus esteja certo e vocês morram, olha, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Elimina-se a consequência, não haverá consequência. Poxa, eu estou num lugar, ninguém sabe do que eu estou fazendo, ninguém me conhece nesse lugar, ninguém nunca me viu nesse lugar. É a oportunidade perfeita. Não haverá consequências. E se por algum motivo existir alguma consequência, olha, a sensação do prazer imediato vai ser maior. Olha como o diabo vai enganando, como o diabo é ardiloso, ele é sagaz para poder tentar e derrubar essa mulher e o seu marido aqui no caso. Em sexto lugar, o flerte com a tentação. Irmãos, é importante você perceber, há um escritor que diz assim, eu no lugar de Adão, no dia que Deus falou comigo que eu não deveria comer daquela fruta, o fruto daquela árvore, eu teria cortado aquela árvore. Porque o nosso sentimento é esse, se é proibido, eu quero ficar longe. Eva conversa com a serpente ao lado da árvore. Ela conversa com o tentador ao lado do objeto de tentação. Ela conversa com o tentador e ela flerta com o objeto de tentação. Ela estava ali, num lugar que ela podia ver, num lugar que ela podia olhar, num lugar em que ela podia, pelos seus olhos, perceber que aquilo que Deus havia proibido era desejável. Flertando com o pecado. Em sétimo lugar, a cobiça. Ela vê o fruto da árvore e vê que ele é bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Ela cobiça. Então começa lá com um estímulo sensorial. Cuidado com o que você deixa entrar dentro da sua casa. Cuidado, você tem o controle remoto da TV na sua mão. Cuidado com aquilo que você deixa os seus filhos assistirem. Cuidado com o que você assiste junto com a sua esposa, com o seu marido. Cuidado com os estímulos que você está gerando dentro da sua casa. Note como o mundo das trevas é ardiloso. Muitas vezes um casamento que está lidando com crises, e aí você vem trazendo para dentro de casa coisas, novelas, coisas que vão mostrando uma realidade totalmente distorcida da realidade. Vocês lidando com crise e os casais felizes, e os casais se resolvendo por meio do divórcio, e os casais se resolvendo por meio do adultério, e o diabo ele usa isso, esses estímulos que nós permitimos entrar dentro da nossa casa para destruir aquilo que Deus ama. Nós precisamos ficar alertas. Primeiro começa com isso, esse estímulo sensorial. Depois a gente fica pensando. E a palavra de Deus vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, verso 8, que nós devemos combater esses pensamentos ruins, colocando na nossa mente aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é honroso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que merece elogio. Nós precisamos combater os maus pensamentos e não estimulá-los, como Eva fez. A confusão, o sentimento de que não, Deus falou que se eu fizer assim está errado, mas talvez eu possa fazer por aqui que não seja tão errado. Talvez eu possa fazer desse jeito que talvez não seja tão errado. A sensação de que Deus está sendo injusto ou que as pessoas estão sendo injustas, tome cuidado, porque a estratégia maligna, a estratégia de Satanás para enganar, seduzir e derrubar é a mesma, não mudou. Faça a comparação, leia a história de Davi à luz do que eu disse. Leia a história de Jesus à luz do que eu disse. E você vai ver a estratégia de Satanás. Tiago, no capítulo 1, verso 14, ele diz que cada um aqui, olha, cada um de nós
Quem entre nós não é tentado? Tiago está dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago nos mostrando a estratégia de Satanás para tentar, enganar e derrubar. Irmãos, mas nós também vemos nessa história as consequências da queda no pecado. E a primeira consequência que nós vemos é a separação de Deus. As Escrituras nos mostram em Isaías capítulo 59, verso 2, aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai elencar uma infinidade de coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Ele diz um monte de coisas e diz que nada daquilo poderia nos separar do amor de Deus. Mas o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Uma vez que esse casal cai, eles são separados da presença de Deus. A comunhão plena entre eles e Deus é rompida nesse momento. Eles são afastados da comunhão com Deus. Mas o pecado não afeta só a relação com o Senhor, o pecado afeta a nossa relação com o outro. Imediatamente as consequências do pecado foram vistas nesse casal, eles passam a ter conflitos. Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Poxa, eu estava aqui trabalhando, o Senhor me deu essa mulher que complicou a minha vida. As consequências imediatas estão ali, o pecado gera conflito entre as pessoas, ele gera ciúmes, ódio, acusações. Adão, por exemplo, culpou a Eva, culpou a Deus, culpou Eva pelo que aconteceu. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Veja como o pecado ele separa as pessoas. O pecado separou o homem de si mesmo. A partir do momento em que o homem pecou, aquele sentimento de pureza, aquele sentimento de estar na plenitude da presença de Deus, ele passa a ser preenchido por culpa, complexos, traumas. O pecado é devastador, irmãos. O pecado gerou a expulsão do lugar em que o homem podia ser pleno, em que ele tinha o conhecimento verdadeiro, em que ele desfrutava da santidade verdadeira. E o pecado, em último lugar, ele afetou o relacionamento do homem, inclusive com a natureza. Lembra que o homem estava no jardim de Deus, a obra intocada pelo pecado, e que ele podia desfrutar de todas as árvores do jardim? Agora, uma vez que ele cai, ele tem que se relacionar não com o jardim de Deus, mas com a terra árida, e extrair dessa terra o sustento para ele e para a sua família. Quanto à abrangência do pecado, olhando para esse texto, você vai ver que o primeiro ser a comer do fruto é Eva. Mas ninguém na história da igreja descreve esse evento como a queda de Eva. Ninguém. Todos nós conhecemos esse evento como a queda de Adão e Eva. A queda é abrangente. Ninguém cai sozinho. A queda afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Eva cai, Adão cai, e todos os filhos que nascem desse casal são filhos caídos. Nesse casal, nós caímos também. Ninguém cai sozinho. Quando nós cedemos à tentação, uma dinâmica de queda acontece ao nosso redor. A família cai junto. A esposa, o marido, os filhos, os pais caem junto. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar isso. Como evitar a queda? Como que a gente pode fazer para evitar a queda? Se a queda ela é capaz de colocar uma família inteira num ciclo de ruína. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Acã, nós percebemos que Acã havia, junto com o exército do Senhor, recebido a ordem de que era para destruir tudo. Não era para ele levar nada para dentro do acampamento. E ele traz uma capa, uma barra de ouro, e ele coloca debaixo da sua tenda. Ele peca. Mas toda a sua família é destruída quando o pecado é descoberto. Davi, quando cai, uma dinâmica de queda começa na casa dele. Veja a história da família de Davi. Um filho abusa sexualmente da sua irmã, é morto por um irmão. Esse irmão que o mata dorme com as concubinas do pai lá no terraço do palácio onde Davi havia visto Batseba. Não se engane. Existem consequências abrangentes da queda. O marido que cai prejudica a sua família. Uma esposa que cai prejudica a sua família. Quando os filhos caem,
a família é prejudicada. Quando os pais caem, os filhos são prejudicados. Como que a gente evita a queda, então? Nós evitamos a queda quando nós olhamos para a promessa da redenção descrita no texto que nós lemos. O texto bíblico nos diz que quando Deus ele vai proclamar a sentença da serpente, quando ele vai dizer à serpente no versículo 15, Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele vai dizer qual é o castigo da serpente, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o proto-evangelho. Nós vemos aqui o anúncio de Jesus. Junto com a queda, Deus, desde o início de tudo, ele já tinha providenciado a redenção. Quando Eva cai, a redenção já é proclamada e prometida para nós. Jesus, conforme o texto diz, ele esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus esmaga a cabeça da serpente quando ela o tenta no deserto. Ele esmaga a cabeça da serpente na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele virá novamente para definitivamente esmagar a cabeça da serpente. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós vemos que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, mas a vida também entrou no mundo por meio de um homem, Jesus Cristo, o segundo Adão. Como nós vencemos a tentação? Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus Cristo no deserto e nós aprendemos que Jesus Cristo, ele enfrenta Satanás por meio da palavra de Deus. E quando Satanás lhe oferece um estímulo, ele diz: eu não me alimento dos seus estímulos, eu me alimento da palavra de Deus. Eu não me alimento daquilo que sai da sua boca, eu me alimento daquilo que sai da palavra de Deus. Nós vencemos o diabo, a tentação, quando nós contamos com o auxílio do nosso Redentor, quando nós olhamos para Cristo e entendemos que em nós mesmos nós não temos condições de vencer a tentação, nós não temos condições de vencer o inimigo das nossas almas, mas Ele é a promessa de Deus, Ele esmagará a cabeça da serpente, já esmagou uma vez, outra vez, e esmagará definitivamente. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, irmãos, e nos prostrar diante dele, porque a queda de um na nossa família é a queda de tantos outros dentro da nossa casa. John Crotts, no seu livro Homens de Valor, ele diz que um homem fraco gera uma família fraca. Uma família fraca, ela prejudica a igreja, ela prejudica a cidade, ela prejudica o entorno dela. Nós precisamos de famílias fortes, mas em nós mesmos não há força. Em nós mesmos não há força. Nós não somos capazes de vencer todas as artimanhas do diabo na força do nosso braço. Nós não somos capazes de vencer todos os estímulos de Satanás na força do nosso braço. Tiago diz que todos nós, ninguém entre nós aqui pode se levantar nessa noite e dizer: eu não sou tentado. Todos nós somos tentados. Os homens, mulheres, os jovens, adolescentes, as crianças, todos nós somos tentados. E para que a gente não caia e para que a nossa família não se enverede por uma dinâmica de queda, nós precisamos nos prostrar diante do Salvador prometido e dizer para Ele: não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Não há esperança para a nossa família vencer as tentações desse século, se não for aos pés do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo. E por isso, nessa noite, eu gostaria de te convidar para que nós possamos fazer essa oração: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia, Deus, porque quando eu penso que os meus pecados afetam tão somente a mim, os meus pecados estão afetando a minha casa, os meus pecados estão afetando os meus filhos, a minha esposa, estão afetando o meu marido. Senhor, tem misericórdia. Eu não consigo na força do meu braço, mas eu confio no Senhor, o Redentor, o meu amado, o meu Senhor e Salvador. Eu confio no Senhor. Não me deixe cair em tentação. Feche seus olhos aí por um instante. Se você está do lado de um familiar, está do lado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, ore junto com ele, ore junto com ela. Peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós como família. Tem misericórdia do meu casamento. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos nos prostrar diante dele com o coração contrito e dizer: Senhor, nós não podemos, nós cairemos no lugar de Adão e Eva, cairíamos no lugar de Davi, cairíamos no lugar de Acã, cairíamos, mas Deus, o Senhor nos fortalece, no Senhor nós podemos todas as coisas, inclusive vencer a Satanás e a tentação.
Pai, nessa noite, Deus, nós oramos e confessamos a nossa dependência do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa família, Deus. Ó Deus, como nós somos fracos, como nós somos falhos. Mas Deus, nós pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, fortaleça-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a estar atentos, a entender, Deus, a dinâmica de Satanás para nos tentar e a não ceder aos desejos, e não ceder às ofertas, e não pensar que o pecado não tem consequências, mas entendendo, Deus, que a nossa queda leva tantas outras pessoas à queda, Pai, que o Senhor nos ajude a nos manter em santidade na Tua presença, em retidão, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Quantos filhos hoje estão destruídos, Pai, por causa de um marido e uma esposa que caíram? Quantas esposas, Deus, não estão destruídas? Quantos maridos não estão destruídos, Deus? Mas o Senhor é o nosso Redentor. E ainda que haja alguém aqui destruído, Deus, Jó havia dito: bem sei que tudo podes e que por certo o Senhor se levantará, o meu Redentor se levantará. Que o Senhor possa ser o Redentor desses, Deus, que por causa da queda de alguém ou por causa da sua própria queda, hoje estão caídos, Deus. Que o Senhor possa erguer esses irmãos, que o Senhor possa levantá-los e que eles possam glorificar o Seu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem de acusação, essa mensagem é uma mensagem de alerta. O nosso inimigo está ao derredor, mas o nosso Redentor vive e nós podemos confiar na força dele, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.